pros cis, é pros trans, é pros LGBT. Todo mundo vai dançar até você sempre. Bom dia! Bom dia, o sol já nasceu lá na fazendinha. Boa tarde! 안녕하세요. Boa noite! Boa noite, amigo. Realmente é um constrangimento. Boa noite. Esse é o programa A3 versão YouTube. Hashtag não somos namorados. Não somos. E o tema do programa de hoje é... É pros cis, é pros trans, é pros LGBT. Todo mundo vai dançar até você sem perceber. Então, nós estaremos aqui para falar as diferenças e tudo o que você precisa saber sobre o tema. Roda a vinheta! É pra quem roda a vinheta? Oi? Você, roda a vinheta. Não tem vinheta, né, querida? Ai, que burro, dá 0 pra ele. No programa de hoje, nós vamos falar sobre a diferença entre gênero e sexualidade. Então, vamos lá, começar aqui. Eu vou falar sobre identidade de gênero, tá? Quando a gente nasce, né? Quando a gente é um bebezinho, a gente nasceu, é atribuído a gente um sexo biológico. E isso vem junto com o nosso nascimento. Então, nós temos aí o sexo que eles determinam como masculino, o feminino, e também tem o intersexual, que ele pode ter fragmentos dos dois em um corpo só. Ele pode ter todos esses atributos, né, do sexo biológico masculino e feminino, como ele pode ter só alguns. Então aí nós temos masculino, feminino e intersexual. Nós vamos falar basicamente no vídeo de hoje apenas sobre o masculino e o feminino. O intersexual, que é popularmente conhecido como hermafroditas, a gente vai fazer um vídeo à parte. E Tá? vulgarmente conhecido também, que fique bem claro que o termo hermafrodita é mais utilizado nos dias de hoje. Exatamente, por isso que a gente está frisando aqui essa parte do intersexual. Então a gente vai fazer um vídeo especificamente falando dele, porque é um tema bastante diferente para algumas pessoas que não entendem ainda muito sobre o assunto. Então vai ter um vídeo especificamente falando sobre ele. Voltando. Então a gente está falando dos gêneros. Quando a pessoa nasce, né, ali no nascimento, quando a gente fala sobre identidade de gênero, a pessoa ela se identifica com aquele sexo que ela nasceu, com o sexo biológico. Ou seja, então, você, Fabinho, que está aqui do meu lado agora, você nasceu biologicamente com um órgão reprodutor masculino, né? Um órgão biológico masculino. E quando você se reconhece, se identifica com esse órgão que você nasceu, você já tem uma identidade ali de gênero. A mesma coisa acontece com uma mulher que ela reconhece aquele órgão sexual dela. Então, tanto você quanto ela são cisgêneros, porque vocês se reconhecem com aquele corpo, com aquela genitália ok para você. Agora, quando você não se reconhece com esse sexo biológico que lhe foi atribuído no nascimento, você é uma pessoa transgênera. Ou seja, você olha, você não se reconhece com aquele órgão, então você é uma pessoa trans. São pessoas que nasceram com um sexo que eles não se identificam com aquilo. Ah, mas como não se identificam? Eles não se reconhecem. Eles se olham no espelho, eles veem que aquele corpo não é dele, e não é só físico, tá? São sintomas mentais, psicológicos, isso é muito individual de cada pessoa. Então, assim, nesse processo aí de reconhecimento, de entendimento que você tem como pessoa, como ser perante a sociedade, você acaba tendo alguns valores, algumas crenças, e não são coisas externas que são influenciadas em você, não, é o contrário. É o seu interno se pondo para o externo.
tá? Por isso que algumas pessoas vão falar assim, mas peraí, então o transexual é uma pessoa que é influenciada pelo externo? Não, não é influenciado pelo externo. É o contrário, é do interno para o externo, é de como ela se reconhece, como ela se vê. E não é só na questão física se olhando no espelho, é como você se olha como indivíduo, como você se olha como pessoa, se você se identifica com aquele órgão sexual que lhe foi atribuído, tá? Tem alguma diferença entre transgênero e transexual? E se existir, qual é essa diferença? Essa é uma boa pergunta que você tem. Existe sim uma diferença entre pessoas transgêneros e transexuais. Quando a gente fala da questão de gênero, a gente fala sobre identificação com o sexo biológico, que é basicamente a diferença que eu expliquei entre cisgênero e transgênero. Quando a gente fala transexual, quando a gente vai para a parte sexual, é como o indivíduo se porta perante a sociedade. Então, ali, por exemplo, quando você é uma mulher transexual, você está tendo comportamentos colocados como femininos para a sociedade, você muda o seu nome social, você faz várias mudanças, pode ter intervenção cirúrgica ou não, tá? Mas é mais o modo como você se porta perante a sociedade que nos classifica como masculino e feminino, tá? Então, transgênero é a identificação do gênero e transexual é quando você se coloca perante o seu sexo perante a sociedade. Então, aí eu falei sobre cisgênero, transgênero e intersexual. E aí eu vou falar das pessoas não binárias. Não binários são pessoas que nascem com um órgão biológico, só que aquele órgão biológico, para eles, não faz diferença nenhuma. Porque essas pessoas, eles se enxergam como seres. E eles não adotam os papéis que são determinados pela sociedade do que é masculino e do que é feminino. Então ele está sempre transitando ali. Ora ele está mais feminino, ora ele está mais masculino, claro, em vista da sociedade, não dele como ser. O que as pessoas entendem é que a não binaridade seria uma orientação sexual, mas ela não é uma orientação sexual. Ela é uma identidade de gênero. Ele é um gênero não binário. Ele não se vê como homem, ele não se vê como mulher. Ele é um ser, ele não está regido sobre as normas que a sociedade impõe do que é masculino e o feminino. Tá. Pergunta. Qual a diferença entre binariedade e não binariedade? Binaridade são os gêneros masculino e feminino. E a não binaridade é você não se identificar com esses gêneros que são impostos pela sociedade. Independente de como você nasceu, você é um ser. Agora que nós já tivemos todas essas explicações a respeito da identidade de gênero, a gente vai falar um pouco sobre orientação sexual e deixar bem claro que a orientação ou a sexualidade, ela é uma coisa completamente diferente da identidade de gênero. Enquanto a identidade de gênero ela é algo interno, ela é algo íntimo, é algo como a pessoa se vê, a orientação sexual ou a sexualidade se refere muito ao comportamento sexual que a pessoa tem na sociedade em relação ao outro. É como ela se sente atraída, seria a atração sexual do indivíduo pela outra pessoa. Então, por exemplo, na questão do comportamento lésbico, é uma atração física, afetiva e sexual ou sexual que uma mulher sente por outra mulher. A homossexualidade que um homem sente por outro homem. A bissexualidade é que pessoas de ambos os gêneros sentem atração por pessoas de ambos os gêneros. A assexualidade seria a falta de atração sexual. É aquela pessoa que ela não sente atração afetiva ou sexual por absolutamente ninguém. A pansexualidade é a pessoa que sente atração física, afetiva e sexual por pessoas, independente do gênero, da binaridade ou da não binaridade que a pessoa tenha. A demissexualidade é quando a pessoa só sente atração física quando já existe algum tipo de envolvimento emotivo ou emocional por outra pessoa. Né? O tesão dela, digamos assim, ele está ligado à questão da afetividade com outra pessoa. E a sapiosexualidade é quando a atração física ou o tesão, tal, ele está ligado pelo intelecto da outra pessoa. Não se liga, por exemplo, no físico, se liga no intelecto da pessoa, o que aquela pessoa representa intelectualmente, se ela é uma pessoa que, através das ideias
ela faz com que essa pessoa se sinta atraída. Então, essa é a questão da orientação sexual. Enquanto a identidade é algo para si, a orientação é algo para os outros. Eu tenho uma dúvida. Vamos lá. Pessoas transgêneros, né? Transgêneros, trans. Eles podem ter uma orientação que não seria a hétero? Por exemplo, ele pode ser considerado gay ou lésbica? Sim, isso é uma ótima pergunta e é exatamente nesse ponto que a gente pega a confusão que as pessoas fazem em relação à orientação sexual e à identidade de gênero. Esse é o principal ponto. A transgeneralidade, ela nasce com a pessoa, né? A pessoa se identifica com aquele gênero ou não, mas o que ela sente é que vai através da orientação dela. Então, por exemplo, uma pessoa nasceu biologicamente como homem, mas no decorrer da vida dela, ela se enxerga como uma mulher transexual ou uma mulher transgênero. Só que ela sente atração física, emotiva e sexual por mulheres. Isso não indifere em nada, até porque não existe certo ou errado nesse tipo de comportamento. Então, ela é mulher trans lésbica. No caso de um homem, por exemplo, né, uma pessoa nasceu como mulher, nasceu biologicamente com o órgão sexual feminino e ela se identifica no decorrer da vida como um homem transexual ou um homem transgênero, mas ela sente atração física, atração emotiva e sexual por um outro homem. Então, essa pessoa é um homem transgênero ou um homem transexual gay. Vamos pegar esse mesmo exemplo. Uma pessoa nasce com o sexo biológico masculino e no decorrer da sua vida ela se enxerga como mulher, enxerga como uma mulher. E aí ela acaba se identificando como uma mulher transgênero e ela sente atração tanto por homens transgêneros ou cisgêneros como por mulheres transgêneros ou cisgêneros. Então essa pessoa ela é uma mulher transgênero bissexual, porque isso vai de acordo com o que ela sente na cabeça. Então, se nós fôssemos fazer um desenho disso, se a gente fosse mapear essa explicação que eu fiz, é como se ficasse da seguinte maneira: o que identifica aquela pessoa por quem você se sente atraída, que é o seu coração, que são as suas emoções em relação ao outro, seria a sua orientação sexual, e a questão da razão, do racional, de como você enxerga o seu corpo, do fio de cabelo até a ponta do pé, seria a questão da identidade de gênero. Da mesma maneira que essas orientações sexuais, elas podem ter essa afetividade em relação ao outro ou não, elas também podem ter como ninguém, que seria a sexualidade. Uma pessoa pode ser cisgênero ou transgênero, ou seja, ela pode se identificar com o gênero com o qual ela nasceu ou não, ou com nenhum dos dois, e ela simplesmente não sentir atração sexual por ninguém. Isso é uma outra coisa que é muito bom ficar explicado. Essa questão da discussão de orientação sexual ou de identidade de gênero, ela também não tem ligação nenhuma com o desejo sexual de cada um. A pessoa pode realmente sentir desejo sexual e ter uma vida sexual ativa, ou não ter desejo sexual nenhum, não ter uma vida sexual ativa e ser feliz com isso. Então aí vocês conseguiram ter uma noção de como existe uma pluralidade muito grande em relação à orientação sexual. Então, assim, eu acho que deu para entender o que é a orientação sexual e o que é a identidade de gênero, né? Mas, para ficar um pouquinho mais claro essa questão, eu vou indicar 2 filmes que falam sobre identidade de gênero, tá? Meu Nome é Ray, que fala da questão da transição de uma pessoa que nasceu com sexo biológico feminino, mas ela se enxerga como masculino. Hey, I'm actually pretty excited because I gained 5 pounds. I mean, I'm still pretty skinny, but at least it's a start, so. There may be mood swings, and you will see a drop in your menstrual cycle. Thank God. Periods have never been easy on young men.
This is the parental consent form, which needs to be signed. Why can't she just be a lesbian? Because she's not a lesbian, Mom. She's a boy. Do you remember we were gonna name him Cole if he was a boy? And now she is a boy, and her name is Ray, like a truck driver or something? Yo, Ray, let me talk to you for a second. Oh my God! Here, sit down. Heard you got into a fight. I'm not starting a new school in this body. I'm just not. Maybe they'd make an exception. I'm done with being an exception. What if he turns around one day and says, Mom, I made a mistake? Prolonging this doesn't keep me a girl any longer. It just keeps me from being who I already am. Something's got to change. A boy. Yes, a boy. I can't sign this. This is just a formality because you're named on the birth certificate. There are risks. She may not be able to get pregnant. There is no Ramona anymore. It's just Ray. There's been a problem with the papers. Your father has to sign them, but he won't. Why does he care? He hasn't seen me since I was a baby. So you leave your family and start a new one? I didn't leave my family. I feel pretty left. So you like our brother? Yeah, Sort of. Why, sort of. because I was born in a girl's body. I'm a girl in a girl's body. I think. I went through losing my daughter all by myself, and I will be raising my son exactly the same. I don't hear any slamming. Ray is the only good decision I've ever made. I still vote lesbian. E a garota dinamarquesa, que é o contrário. É um homem que nasceu com órgão sexual masculino e que no decorrer da vida dele, quando ele já está na fase adulta, ele realmente se enxerga como uma mulher. The first time we met, she propositioned me. She seemed so sure. I was sure. It was so shy and mysterious. Is there something you'd like to tell me? Is there something you'd like to know? I'm your wife. I know everything. Could you help me with something? You will not tell anyone about this. Hello there. We're going to call you Lily. I want to sketch you. Lily. We should go out tonight. Give them something different. Lily, you're exquisite. You're different from most girls. I feel I'd need to ask your permission before I kissed you. Exactly what happened last night? There was a moment when I wasn't me. There was a moment when I was just Lily. But Lily doesn't exist. We were playing a game. Something changed. He's lost his way. He needs a friend. Let me help. I think Lily's thoughts. I dream her dreams. She was always there. I need my husband. I need to hold my husband. Are you all right? The fact is, I believe that I'm a woman. And I believe it too. Surgery has never been attempted before. You're my whole life. They could kill you. It's my only hope. This is not my body. I have to let him go. I love you because you're the only person who made sense of me. Who made me possible. Um dos filmes que eu vou indicar é o filme Moonlight, Sob a Luz do Luar, que fala sobre a questão da orientação sexual e conta essa questão que vai desde a infância até a vida adulta e do quanto isso pode ter os seus percalços ou não na vida de uma pessoa.
What you looking at me like that for? What, man? Come on, you just drove down here? Yeah. Who is you, Sharon? For a long time, try not to remember. Try to forget all those times. At some point, you gotta decide for yourself who you're gonna be. Can't let nobody make that decision for you. You gonna tell him why the other boys kick his ass all the time? What's wrong? I'm good. No, I done seen good. And you ain't it. Remember the last time I saw you? You're my only. I'm your only. No, you gonna listen. To who, Ma? Huh? To you? Who is you, man? I ain't seen you in like a decade. It's not what I expected. What did you expect? E um outro filme que eu vou indicar para vocês é uma comédia romântica que se chama Imagine Eu e Você, que conta a história de uma fotógrafa que é contratada para fazer o material de um casamento heterossexual e ela acaba se apaixonando pela noiva. É uma história bem legal, é uma história completamente fora daquilo que a gente está acostumado a ver desses dramas, porque os dramas geralmente que falam sobre questões de orientação sexual, geralmente eles são filmes pesados. No caso do Moonlight, ele é um filme pesado, mas ele é um filme muito poético. E aí, em contrapartida, eu lanço esse para vocês aí, para vocês assistirem. I'm 29 years old. 31. Precisely my point. I'm getting older. I see what you've got. Stability, and trust, permanence. And I think, God, I'm glad I'm not you. I've loved Rachel since the day we met. You're gorgeous. Want to fool around? Saved by the bell, but you're in a lot of trouble later. Your problem is you won't commit to one person. What, there's some gorgeous women around? Yes, there are. I'm trying to sleep with as many as I can. So, how about you? Married? Have you been married? Are we going to be married? I'm gay. Cool. Well done. Jag me if I'm wrong, but I think you want to kiss me. It's not gonna happen. It's not. I'm a cure for lesbianism. Do you guys believe in love at first sight? That you could meet someone across a room, and with that one glance you could look in their eyes and see their soul? No, absolutely not. Everyone promises you happily ever after. But life turns into a different kind of fairy tale. Are you in love with someone else? Who is the lucky chap? Have you ever met someone, but there was someone else already? Does she love you? But it doesn't matter. Oh, it's all that matters. What day is it? You make me feel something I absolutely cannot feel. I can't. I know. He's my best friend. No, I want you to be happy. I want it to be the cause of happiness in you. I can't keep my eyes off of you. Anyone can change teams. Not anyone, I wouldn't, because, but anyone, I mean... E um outro filme bem legal também que eu tenho para recomendar para vocês, que fala sobre a questão da orientação sexual, é o filme Três Formas de Amar, que é um filme antigo, né, da década de 90, que conta a história de três pessoas que dividem um dormitório por conta de uma troca de documentação, porque a menina que vai para a faculdade se chama Alex,
né? E Alex nos Estados Unidos pode ser um nome usado tanto para o feminino como para o masculino, e ela acaba sendo colocada por engano num dormitório em que moram outros 2 rapazes. Um deles é gay e o outro é heterossexual. You could call my junior year in college an experiment in living. Sure. 1, 2, 3. Having one roommate was okay, but having 2 roommates was totally unexpected. If you don't stop eating my yogurt, I'm gonna kill you. You make murder sound so sexual. Sex, it's like pizza. Even if it's bad, it's still pretty good. Larry, this is Eddie and Stuart. Hi. It's about his hair. Is it fiberglass or steel? I find libraries very erotic. This girl, she is a live wire of sexual energy. What are the stories with you? Why would you kiss me? Were you just looking at my butt? He is what he is. He doesn't know what he is. He's confused. He's not confused about my butt. It's not normal. The 3 of us living together. I need a facial. I need to go on a diet. I need new shoes. How are the 3 Musketeers? Oh, just one big happy family. For the 3 of us together, the improbable became possible. Maybe this should just be our little secret. Don't tell Storm. I know something that you don't. What did you say? And the possibilities were endless. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. A gente fez aí com bastante carinho para todo mundo. Eu espero que ele tenha conseguido tirar todas as dúvidas que vocês tenham em relação à questão de gênero e orientação sexual. A gente sabe que eles são assuntos bem complexos e a gente tentou resumir de uma forma que ficasse de fácil compreensão, né, para todo mundo. Mas caso tenha ficado alguma dúvida, é só vocês deixarem seus comentários aqui pra gente, que aí a gente bate um papo, troca uma ideia e até mesmo pra gente ter um feedback de como tá aí nos vídeos, se vocês estão gostando dos temas que a gente tá falando. Não é isso, Fabinho? E deixando claro que nem eu e nem o Lucas somos donos da verdade, somos donos da razão. O que a gente falou aqui é o conhecimento que nós temos como gays, como militantes, como pessoas que se informam, mas mesmo assim a gente pode ter feito um tropeço em alguma coisa. Então, se você notou alguma coisa que a gente talvez tenha falado de errado, ou mesmo que tenha surgido alguma dúvida, como ele já falou, deixa nos comentários que a gente vai fazer questão de responder você pessoalmente. E volto a dizer aquele velho recado dos youtubers, de todo mundo. Quem gostou, dá joinha. Quem não gostou, é só não assistir mais. Fala, sua mandada. Aciona o sininho aí, se inscreve e compartilha esse vídeo. Se você der um joinha, assim, é bom, porque é bacana dar visibilidade para esse vídeo, porque aí ele acaba chegando para um número maior de pessoas. Isso ajuda bastante a gente também, tá bom? Beijo, gente. Obrigado. Até o próximo vídeo. Tchau.